Trabalhei por 6 anos em um abrigo de animais e aprendi a reconhecer quando um cão já aceitou que sua hora chegou. Não é algo que as pessoas queiram saber, mas os cachorros sentem quando o fim está próximo. Eles param de comer, param de abanar o rabo, param de esperar. Naquela manhã, passei por 70 canis repletos de latidos, pulos e patas batendo nas grades, todos implorando: me escolha, me escolha, me escolha. Mas o canil de Charlie estava em silêncio. Ele estava deitado no concreto frio, olhando para o nada. Um pitbull marrom e branco, com os olhos mais tristes que já vi. 70 dias esperando. 70 dias vendo famílias levarem outros cães para casa. Hoje era o dia 71. Seu último dia. A sala de eutanásia já estava reservada para as 6 da tarde. Eu tinha 9 horas para mudar seu destino, mas Charlie já havia desistido. Aconteceram coisas naquelas últimas horas que ainda me partem o coração, porque às vezes a rendição é a única coisa que pode nos salvar. No abrigo, não podíamos ter favoritos. Era regra para quem trabalhava em um lugar onde os animais eram sacrificados. Não dava para amar todos, senão a gente se despedaçava a cada semana. Mas Charlie conseguiu romper essa barreira. Ele chegou numa terça-feira chuvosa de março, magro e encharcado, resgatado como um animal abandonado na beira da rodovia. O controle de animais disse que ele estava lá havia dias, desviando dos carros, provavelmente abandonado por alguém que não o queria mais. Quando o trouxeram, tremia, não de medo, mas de frio e cansaço. A primeira coisa que fez foi encostar o focinho nas grades e lamber minha mão. Foi aí que percebi que ele era diferente. A maioria dos cães chega assustada, na defensiva, fechada. Charlie chegou confiando, como se acreditasse que o mundo ainda tinha bondade, mesmo depois de tê-lo descartado. Nas primeiras 2 semanas, achei que ele seria adotado rápido. Era tudo o que as pessoas diziam querer, treinado para fazer as necessidades no lugar certo, dócil, bom com crianças, tinha uns 4 anos. Ele tinha esse jeito de inclinar a cabeça quando alguém falava com ele, como se estivesse prestando atenção de verdade, tentando entender o que queriam dele. Mas as semanas viraram 1 mês, depois 2. As pessoas paravam em frente ao canil dele, e eu via a expressão delas mudar no instante em que liam a placa, mistura de pitbull. O sorriso desaparecia, e elas seguiam para o filhote de Golden Retriever 3 canis adiante, ou para o labrador, ou para qualquer outro cachorro. Não importava que Charlie nunca tivesse demonstrado um pingo de agressividade. Não importava que dormisse de barriga para cima, as 4 patas no ar, na posição mais vulnerável que um cão pode assumir. Não importava que as crianças pudessem subir nele e ele só abanasse o rabo com mais força. O que viam era pitbull. Por volta do 40º dia, comecei a notar a mudança. O rabo dele abanava mais devagar. Ele parou de correr até a porta do canil. A luz nos olhos dele foi se apagando, como se alguém estivesse girando um botão aos poucos. No 60º dia, ele mal comia. No 69º, fiquei até tarde só para sentar do lado de fora do canil. Sussurrei promessas que não sabia como cumprir. Amanhã, Charlie, amanhã alguém vai te ver. Amanhã você vai para casa. Mas eu já não acreditava mais, porque amanhã seria o dia 70, e o dia 70 significava o fim. O abrigo tinha uma política de 70 dias. Depois disso, se um cão não fosse adotado, era sacrificado para abrir espaço para os novos que chegavam. Não era uma questão de crueldade, era matemática. O abrigo estava sempre lotado. Sempre havia outro cachorro esperando. Eu entendi a regra. Já tinha visto isso acontecer dezenas de vezes, mas entender não tornava a dor menor quando era um cão que confiava em você. Um cão que merecia muito mais do que a mão que a vida lhe deu. Charlie esperou 70 dias por alguém que o enxergasse. Ele nunca parou de lutar, até aquela última manhã. Tudo o que peço é que você dedique 1 segundo do seu tempo para garantir que cães como ele não sejam esquecidos. Não deixe que a história dele termine em silêncio. Preciso voltar um pouco no tempo, porque entender como a esperança de Charlie era brilhante no começo torna o que aconteceu no dia 70 ainda mais difícil de suportar. Era uma terça-feira de março,
chovendo tanto que as calhas transbordavam, a água escorrendo pela entrada do abrigo como uma cachoeira. O controle de animais o trouxe por volta do meio-dia, e eu estava fazendo registro de entrada naquele dia. Ele estava um caco. As costelas apareciam sob o pelo marrom e branco, as patas sujas de lama, completamente encharcado e tremendo. O policial disse que o encontraram na beira da rodovia, desviando dos carros, provavelmente abandonado ali havia dias. Alguém o largou, simplesmente foi embora e o deixou para se virar sozinho. A maioria dos cães chega traumatizada depois de uma experiência dessas, rosnando, se encolhendo no canto, reagindo com agressividade quando alguém tenta se aproximar. Charlie não. No segundo em que abri a porta do canil para acomodá-lo, ele veio até mim e encostou o focinho frio e molhado na minha palma. Depois, ergueu os olhos castanhos para mim, como se dissesse, obrigado por me trazer para um lugar quente. Eu me derreti ali mesmo. Nos dias seguintes, vi ele ganhar vida. Assim que comeu direito, assim que percebeu que estava seguro, sua personalidade explodiu. Ele fazia uma dança toda vez que alguém passava pelo corredor, pulando nas patas dianteiras, o corpo inteiro balançando tanto que eu achava que ia cair. Não era só o rabo que abanava, era ele todo. Aprendeu o nome em 2 dias, o comando senta em 3, e inclinava a cabeça quando alguém falava com ele, as orelhas em pé, como se absorvesse cada palavra. Quando grupos de crianças passavam em visitas escolares, ele se deitava de barriga no chão para não parecer grande ou assustador. Ele só queria ser amado. Lembro que pensei que ele me fazia lembrar por que comecei esse trabalho. Depois de 6 anos vendo cães chegarem e partirem, construindo muros ao redor do coração só para sobreviver à dor, Charlie abriu uma brecha em mim. Ele me fez acreditar de novo. Achei sinceramente que ele seria adotado em 1 semana. No máximo 2. Cães tão doces, tão dispostos a agradar, tão desesperados por ser o melhor amigo de alguém não duram muito em abrigos. As famílias os levam rápido. Pensei que ele teria ido embora em 1 semana. Estava tão enganada. Na 2ª semana, comecei a me preocupar. Charlie continuava lá. Ainda no canil 47. Ainda fazendo sua dança feliz toda vez que alguém passava, ainda inclinando a cabeça, como se tentasse com todas as forças entender o que queriam dele. As pessoas paravam. Li a ficha dele, Charlie, 4 anos, castrado, treinado para fazer as necessidades no lugar certo, bom com crianças e outros cães. Depois, os olhos delas desciam para a linha seguinte, mistura de pitbull. E seguiram em frente. Eu via isso acontecer repetidamente, e a cada vez me doía um pouco mais. Teve uma família com 2 crianças pequenas, de uns 6 e 8 anos. Os meninos correram até o canil de Charlie, e ele enlouqueceu de alegria, fazendo sua dança de balanço, lambendo os dedos deles pelas grades. A menina ria e dizia, mamãe, esse aqui, esse aqui. A mãe sorriu, então o pai se aproximou e leu a placa com a raça. Vi o rosto dele mudar. Ele colocou a mão no ombro da esposa e disse, alguém finalmente enxergaria o que eu via nele. Ele levantou a cabeça devagar, como se soubesse que era a última vez que eu diria aquilo. Seus olhos, antes tão brilhantes de esperança, agora estavam opacos, como se já tivessem aceitado o que estava por vir. Ele lambeu minha mão através das grades, um gesto que costumava ser cheio de entusiasmo, mas que agora parecia apenas um agradecimento silencioso. Eu não conseguia parar de falar. Contei a ele sobre a primeira vez que o vi, como ele pulou em mim no canil, cheio de energia, como se dissesse, escolha a mim. Contei sobre as noites em que eu voltava para casa e chorava no travesseiro, pensando em como poderia convencê-lo de que alguém o amara. Contei até sobre os sonhos que tive com ele, correndo em um quintal enorme, deitado ao sol, finalmente livre daquela jaula. Quando o relógio marcou 00:30, eu soube que precisava ir embora. Mas não conseguia me levantar. Fiquei ali, encostada na grade, observando-o respirar devagar, o peito subindo e descendo em um ritmo que parecia cada vez mais pesado. Ele não se mexeu quando a luz do corredor se apagou, deixando apenas o brilho fraco da lâmpada piscante acima de seu canil. Por um momento, achei que ele já tivesse partido, que seu coração tivesse desistido antes mesmo do dia seguinte.
Mas então ele suspirou, um som longo e cansado, e vi seus olhos se fecharem. No dia 70, cheguei mais cedo do que o normal. O abrigo ainda estava silencioso, apenas o barulho distante de algum cachorro latindo no fundo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Quando virei a esquina para o corredor dos canis, parei. O espaço onde Charlie ficava estava vazio. Não havia mais a tigela de água, nem o cobertor surrado que eu deixava para ele se enrolar. Apenas o chão de concreto, limpo, como se ele nunca tivesse existido. Linda estava parada ali, com as mãos nos bolsos do jaleco. Ela não precisou dizer nada. Eu já sabia. Mas mesmo assim, perguntei, para onde ele foi? Ela hesitou antes de responder. Foi o procedimento padrão, Maia. Você sabe como funciona. Eu sabia. Sabia que, depois de 70 dias, os cães que não eram adotados ou resgatados eram, não consegui terminar o pensamento. Linda colocou a mão no meu braço. Sinto muito. Você fez tudo o que podia. Fiz que sim com a cabeça, mas as palavras não saíam. Voltei para o escritório, peguei minhas coisas e saí sem olhar para trás. Quando cheguei ao estacionamento, o sol já estava alto, mas eu não senti o calor. Entrei no carro e fiquei ali, com as mãos no volante, sem ligar o motor. Não chorei. Não naquele momento. Era como se meu corpo tivesse esquecido como fazer isso. Durante semanas, evitei passar perto do abrigo. Quando finalmente voltei, foi porque precisava pegar uns documentos. O canil 12 ainda estava vazio. Alguém tinha colocado um novo cachorro ali, um vira-lata pequeno e assustado, que se encolheu no canto ao me ver. Por um segundo, achei que fosse Charlie, que tudo não passasse de um pesadelo. Mas então o cachorro levantou a cabeça e eu vi que não era ele. Às vezes, ainda sonho com Charlie. No sonho, ele está correndo em um campo aberto, o sol batendo em seu pelo preto é branco, a língua para fora, feliz. Eu o chamo, mas ele não para. Só acena com o rabo e continua correndo, como se soubesse que nunca mais vai precisar voltar para uma jaula. Quando acordo, levo alguns segundos para lembrar que ele se foi. E então a dor volta, tão forte quanto no primeiro dia. Nunca mais consegui trabalhar com cães de abrigo do mesmo jeito. Agora, ajudo na parte administrativa, preenchendo formulários, organizando doações. Não consigo mais olhar nos olhos deles, não depois de Charlie. Porque, no fundo, sei que todos eles têm a mesma esperança que ele teve. E eu não suporto a ideia de que, para alguns, ela nunca será correspondida. Kennel 12. A sombra dele se projetou sobre o concreto, alongando-se sob a luz fraca do corredor. Charlie não ergueu a cabeça. Nem sequer moveu as orelhas. Eu também não olhei para cima. Não queria que vissem meu rosto, não queria que percebessem como eu estava despedaçada. Mas então ouvi um som que não esperava, um suspiro baixo, quase um soluço contido. Esse é o Charlie? A mulher perguntou, a voz trêmula. Assenti, sem levantar os olhos. Os dedos dela se enroscaram na grade, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Ele é lindo, murmurou o homem. Parece tão calmo. Calmo. A palavra ecoou dentro de mim como um soco. Charlie não estava calmo. Ele estava vazio. Era diferente. Era como se alguém tivesse apagado o interruptor dentro dele, deixando apenas o contorno do que ele fora. A mulher se ajoelhou devagar, como se tivesse medo de assustá-lo. Ou talvez de assustar a si mesma. Posso entrar? Ela perguntou, olhando para mim. Engoli em seco. Não queria que ninguém o visse assim. Não queria que ele fosse lembrado desse jeito. Mas também não podia negar a ele a chance de um último carinho, de um último toque que não fosse o meu. Balancei a cabeça, devagar. Ela abriu a porta com cuidado, como se o metal pudesse quebrar. Charlie não reagiu. Nem quando ela se sentou ao lado dele, nem quando passou a mão sobre seu dorso, nem quando sussurrou algo que não conseguia ouvir. O homem ficou parado na entrada da jaula, os braços cruzados, os olhos fixos no chão.
A mulher acariciava Charlie em movimentos longos e lentos, como se estivesse tentando memorizar cada centímetro dele. De repente, ela parou. Seus dedos encontraram a cicatriz acima do olho esquerdo, a mesma que eu havia tocado tantas vezes. O que aconteceu com ele? Ela perguntou, sem olhar para mim. Não sabemos, respondi, a voz rouca. Ele chegou assim. Ela assentiu, como se isso fizesse sentido. Como se todas as histórias tristes do mundo pudessem ser resumidas em uma cicatriz. Então, algo inesperado aconteceu. Charlie virou a cabeça. Não muito, apenas o suficiente para encostar o focinho na mão dela. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível, mas ali estava, um sinal de vida. A mulher prendeu a respiração. O homem deu um passo à frente, como se não acreditasse no que via. Ele gosta de você, o homem disse, a voz embargada. A mulher sorriu, mas era um sorriso quebrado, cheio de lágrimas que ainda não haviam caído. Eu sempre quis um cachorro, ela confessou, como se isso explicasse tudo. Mas meu marido viajava muito, e depois as coisas mudaram. O homem se ajoelhou ao lado dela. Não disse nada. Apenas colocou a mão sobre a dela, como se dissesse, agora não precisa mais viajar. Charlie fechou os olhos. Não era um sono tranquilo, mas também não era o desespero de antes. Era algo no meio. Como se, por um instante, ele tivesse se permitido acreditar que talvez, só talvez, ainda houvesse uma chance. O relógio na parede marcava 5h35. Faltavam 25 minutos. A mulher olhou para mim, os olhos vermelhos. Nós podemos levá-lo? Ela perguntou, como se a resposta pudesse ser qualquer coisa além de sim. Não precisei pensar. Não precisei verificar regras, não precisei ligar para ninguém. Apenas assenti, porque naquele momento, Charlie não era mais um número em uma planilha, nem um caso perdido, nem um peso na minha consciência. Ele era apenas um cachorro que merecia uma última chance. E eles eram as pessoas que, sem saber, tinham acabado de salvá-lo. O homem se levantou primeiro. Foi até o balcão da recepção, assinou os papéis sem ler, preencheu o cheque sem perguntar o valor. A mulher ficou com Charlie até o último segundo, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir. Quando finalmente o pegou no colo, ele não resistiu. Apenas se deixou carregar, como se soubesse que, dessa vez, não seria deixado para trás. Eles saíram pela porta da frente, o sino tocando uma última vez. Charlie não olhou para trás. Nem eu. Porque algumas despedidas não precisam de palavras. Algumas perdas não precisam de explicações. E algumas segundas chances chegam no exato momento em que você para de acreditar que elas existem. De Charlie no quintal, deitado de costas na grama, as patas para o alto enquanto um filhote de Golden Retriever tentava escalar sua barriga. Ele não se mexia, apenas olhava para o céu com uma paciência que só os velhos sábios têm, como se dissesse, eu já passei por tudo isso, pequeno. Um dia você vai entender. No vídeo, dava para ouvir a voz de Sarah ao fundo, rindo, ele adora ser o mentor do Max. Acho que está treinando o filhote para ser tão zen quanto ele. E então, de repente, Charlie rolava de lado, deixando o filhotinho cair na grama com um baque fofo, e os dois começavam a brincar de rolar juntos, como se o mundo inteiro coubesse naquele pedaço de quintal. Eu assisti ao vídeo 3 vezes seguidas. Não era só Charlie que tinha mudado. Era como se, ao salvá-lo, Sarah e James tivessem encontrado uma parte deles mesmos que também estava perdida. Nos e-mails, ela sempre mencionava como ele os ensinava a viver de novo, a parar de contar os dias desde a perda de Rose, a deixar as portas abertas para a alegria, mesmo quando ela chegava de mansinho, como um cachorro tímido que não sabe se pode entrar. Ele nos lembra que a cura não é um lugar para onde você chega, mas um jeito de caminhar, escreveu ela uma vez. E Charlie caminha devagar. Mas caminha certo. Às vezes, quando um novo cão chega ao abrigo, um daqueles que ninguém olha 2 vezes, com o olhar vazio e o corpo marcado por cicatrizes, eu me pego pensando nele. Não em como consertá-lo, mas em como simplesmente estar ali, como Sarah fez naquele dia.
Não com pena, não com pressa, mas com a mesma quietude de quem sabe que algumas coisas só se revelam no silêncio. Charlie não precisou de um milagre. Ele só precisou de alguém que reconhecesse o milagre que já era, um coração que, mesmo partido, ainda batia. E talvez seja esse o segredo, não esperar que as coisas se tornem perfeitas, mas encontrar beleza no que já são. No fundo do meu armário, guardo a coleira que ele usava no abrigo. Às vezes, quando o turno é longo e os latidos parecem mais altos que o normal, eu a pego e passo os dedos pelas marcas de desgaste. Ela não é bonita. É só uma tira de couro surrada, com um fecho enferrujado. Mas é real. Como ele era. E, no fim das contas, talvez seja isso que todos nós estejamos procurando, alguém que nos veja exatamente como somos, sem pedir desculpas, sem exigir que sejamos outra coisa. Alguém que olhe para nossas cicatrizes e enxergue não o que perdemos, mas o que ainda temos para dar. Charlie deu a eles a chance de amar de novo. E eles deram a ele a chance de simplesmente ser. E, às vezes, isso é mais do que suficiente. É ele ensinando o novo filhote do abrigo a brincar com cuidado, com paciência, com ternura, como se lembrasse bem o que era ser o assustado, o esquecido, aquele que ninguém queria. Mas ele não é mais esse cão. E toda vez que passo pelo canil 12, aquele canto escuro onde Charlie passou seus últimos dias, algo em mim se acalma. Porque até quando a esperança parece ter se apagado, até quando o tempo se esgota, até quando desistir parece a única saída, às vezes é justamente aí que tudo recomeça. A história de Charlie não terminou naquele espaço apertado porque pessoas como você escolheram prestar atenção. E agora, em algum lugar, existe outro Charlie esperando. Outro animal correndo contra o relógio. Aperte o botão de seguir e garanta que suas histórias não se percam no silêncio. Eles estão contando conosco.